Bom dia, amigos queridos do nosso blog do Espiritismo. Nesse início de ano, nessas últimas horas, de alguma forma, temos sido inspirados, convocados a trazer para todos nós, e aqui eu faço uma convocação a todos os espíritas brasileiros. Eu não sei hoje no Brasil quantos espíritas somos simpatizantes, praticantes. Uns tantos anos atrás, pelas informações que eu recebi, os espíritas representavam 14% da população. Não sei hoje quantos são, mas se fosse 14% hoje, seríamos aí uns, talvez, 20 e poucos, 30 milhões de pessoas. 30 milhões é um volume considerável, uma massa de pensamento muito grande. E, conforme Kardec nos diz, Leon Denis diz de forma extraordinária, na obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele faz um capítulo inteiro sobre o pensamento. Eu gostaria que nós, que entendemos ou pretendemos entender a respeito do ser humano, do ser integral, que nós compreendêssemos e aplicássemos a força do pensamento. Imagina 20, 30 milhões pensando em Jesus, pensando na paz, pensando na fraternidade, na justiça social, nas oportunidades para todos. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a focar pensamento naquilo que é bom, naquilo que é útil. E essa convocação de hoje cria uma figura central. Quando fazemos orações, cada um de nós, em geral, acaba direcionando para aquele ser, aquele ente que é do seu coração, da sua afinidade. Uns pensam em Jesus, uns pensam em Maria, porque é difícil pensar em um Deus abstrato. Uns pensam em Francisco de Assis. Nós que temos tantos vínculos com o querido Eurípides Barçanufo, agora com Clara de Assis, nossa benfeitora, tendemos a isso. Mas essa convocação que eu faço é a respeito do Espírito escolhido por Jesus para cuidar do nosso Brasil. Ismael. E que nós possamos, a partir desta convocação, todos nós, estabelecermos um vínculo mental, emocional, espiritual com ele, colaborando com a sua atividade, dos espíritos que com ele compartilham dessa dificílima missão trazida por Jesus para ele. Que nós nos focássemos nele e vibrássemos continuamente pelo Brasil através dele, porque assim nós canalizaríamos todo o nosso pensamento, toda a nossa emoção de uma forma mais uníssona, mais integrada. E eu vou procurar explicar as razões disso através de uma obra tão falada, frases a respeito dela, em tantos livros, seminários, palestras, que Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Aqui cabe esclarecer o seguinte: este livro, tal como André Luiz, serve como um repórter das coisas do mundo espiritual, da ciência, da medicina, da questão da mediunidade e de tantas outras nas suas obras. Aqui o escritor, jornalista Humberto de Campos faz uma reportagem da vida espiritual, da formação do Brasil
e dos seus eventos subsequentes de uma forma magistral. E eu queria aproveitar, acredito que nem todos leram, aqueles que leram, acho que é uma boa hora para reler. E aqueles que não leram, hoje a internet tem tantas facilidades, eu convidaria que procurassem ler esta obra, porque ela traz informações muito importantes. E ele mostra aqui nesta obra todo o encaminhamento do Brasil desde a sua formação, quando elas chegam aqui, a Pedro Álvares Cabral e a sua tripulação, e tudo que vai se sucedendo. E então eu vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês 2 ou 3 trechos que julgo relevantes para este momento, desta convocação nossa, para atuarmos com mentes, corações, pensamentos, junto com o Ismael, para que no nosso Brasil, rapidamente, nessa mudança do planeta, em que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, e nós somos os aflitos, vivendo num mundo de provas e de expiações, que traz um conjunto considerável de aflições. Mas Jesus também anuncia no Sermão da Montanha, digamos, o perfil do mundo regenerado. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, isso que ele diz lá na Palestina, ele repete aqui, e eu vou ler para vocês. Existe um primeiro diálogo, em que o espírito Eliu, de grande proximidade a Jesus, e que reencarnou em Portugal como Henrique de Sagres, aquele que provocou todo o advento das navegações, que chegaram às Índias, que chegaram ao Brasil. Jesus fala com ele, e ele fala com Jesus com grande intimidade. E ele expressa algumas preocupações, já na hora em que Cabral estava no Brasil e ia se retirar de volta para Portugal com a sua equipe. E dentre as preocupações, que não cabe aqui, eu recomendo a leitura, Jesus diz assim a Henrique, Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Olha que coisa linda. Aqui ele diz que as injunções políticas, o Brasil sempre foi fraco nisso mesmo, não vão ter relevância, porque Jesus determinou que aqui é um lugar da fraternidade universal. E para haver fraternidade precisa ter mansuetude, precisa ter paz. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Ele diz que o nosso perfil tem que ser este, e que este perfil se dá a partir daqui. Porque nós não... Nosso Brasil, obviamente, esse livro jornalístico, ele vai mostrar toda a formação do Brasil, tudo o que aconteceu, a Inconfidência Mineira, a independência do Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, a República. Ele vai contar a história de uma forma jornalística,
vista pelo plano espiritual. A ótica do plano espiritual e como as coisas se deram e por que aqui, em geral, não existe conflito, guerra e uma série de situações. A espiritualidade, Ismael trabalha de forma contínua. Por isso que eu estou fazendo esta convocação. Ou fomos, de alguma forma, inspirados. No capítulo seguinte, eu vou ler para vocês algo de uma beleza, de uma sensibilidade que deveria nos tocar a todos brasileiros. E lembraria o seguinte, né? Dizem, num censo lá bem antigo, de que os espíritas representavam 14% da população brasileira. Não sei se isso é uma realidade hoje ou não, mas se for 14%, né, 200 e poucos milhões, 14% vai dar algo em torno de uns 30 milhões. Vocês imaginem a força de 30 milhões de mentes, corações, sentimentos, emoções direcionadas a um só foco, um só destino. E esse destino, acredito que a figura central é Jesus, obviamente. Mas, se quisermos eleger uma particular para o nosso Brasil, é Ismael. E vocês vão entender por quê. Eu vou ler aqui agora. Em função da chegada dos portugueses no Brasil, acontece um evento no mundo espiritual simultâneo. Uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Complacente sorriso lhe bailava nos lábios angélicos, e suas mãos liriais empunhavam largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Nesse momento, Jesus faz uma designação. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado de minha seara, como a recebi no coração, obedecendo a sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. E aí ele vai descrever. Nesta bandeira que Jesus entrega a Ismael, Ismael grava Deus, Cristo e caridade. E aqui inicia-se a jornada de Ismael cuidando do Brasil. Isso vai sendo elaborado ao longo do livro que eu convoco a leitura. Se Jesus, imaginem o tamanho do Brasil, a importância do Brasil, e se Jesus escolheu este espírito, é porque não tinha ninguém melhor ou mais preparado. A sua hierarquia
é imensa e nós, acredito, temos negligenciado reverenciá-lo, reconhecer tudo que este espírito amoroso Ismael tem feito pelo nosso Brasil. Muito adiante no livro, só para vocês entenderem a hierarquia deste espírito, falando sobre a independência do Brasil, aparece a figura do espírito que animou, a personalidade Tiradentes, mais uma vez lutando pela nossa independência no mundo espiritual. E quando ele se refere a Ismael, ele diz assim: anjo amigo, não será agora um instante decisivo para a nossa atuação no sentido de provocar a independência? E aí Ismael responde para ele: meu irmão, o momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte da nossa atividade. Anjo amigo, é assim que Tiradentes se refere a Ismael, um anjo. Temos colocado os nossos corações, nossos pensamentos a serviço desse anjo que nos serve e cuida de nós há tanto tempo. Então eu convoco a todos os cristãos, aos espíritas, a nos alinharmos com Ismael, para que essa transição se faça da forma mais suave, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, para que haja paz, fraternidade, que as coisas se serenem, que as soluções políticas, administrativas se realizem de forma suave, promovendo justiça social. Justiça social significa oportunidade e dignidade para todos, não significa igualdade para todos, porque nem todos fazem o mesmo esforço. A espiritualidade já responde isso no Livro dos Espíritos, nas questões 811 e 811A. Eles dizem que certa igualdade é impossível porque nós somos diferentes. Nós nos esforçamos uns mais que outros. Mas não cabe aqui esse comentário. Vamos nos focar em Ismael, ajudá-lo. E eu gostaria de encerrar esse nosso encontro pedindo que a gente adquira o hábito, todos nós, as instituições espíritas, os espíritas individualmente, de focar sua mente, concentrar-se em Ismael, o grande protetor do Brasil escolhido por Jesus. E existem várias músicas a respeito dele. Eu vou tocar uma rapidamente aqui para concluir esse nosso encontro, só deixando a emoção, que todos nós possamos botar a mesma emoção na figura de Ismael, que com certeza vai ajudar o nosso Brasil a passar por esse momento da forma mais agradável, menos dolorosa, menos sofrida, mais suave e o mais rapidamente possível. Alguns de nós já são mais idosos, mas vamos plantar o Evangelho para as gerações, para as crianças, para os jovens, com esperança, com alegria. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina
ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa a nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina teu rebanho, fortalece a nossa fé. Então, amigos, a partir de hoje, todos nós juntos, em mente, coração, sentimento, pensamento, com Ismael. Muita paz.